Olá, eu sou a professora Mônica Mazurana. Atualmente eu sou coordenadora da Serem São Paulo Regional Baixada Santista e diretora técnica do Hospital Guilherme Álvaro. A gente está aqui para falar da força-tarefa da Serem São Paulo em relação à Covid-19. E gostaria de introduzir dizendo que nós não vamos discutir só a Covid e seu impacto na residência médica, nós vamos falar sobre vidas. Afinal de contas, há 20 anos eu cheguei no estado de São Paulo como R1 de cirurgia geral do hospital onde hoje estou diretora. Então eu acredito que quando a gente fala de residência médica, a gente fala sobre histórias de vida, sobre mudanças de vida, não só do residente, mas também daquele paciente, daquele indivíduo que ele vai cuidar. O impacto da pandemia na formação médica já está claramente descrito na literatura mundial. Ao longo do primeiro semestre desse ano, muito se falou deste impacto, não só na graduação de medicina, como também na formação do médico residente. Akers, no início deste, acho que foi em abril, maio, falou da necessidade da gente rediscutir como os programas de residência médica serão desenvolvidos no próximo ano e como esses ciclos de escolha dos alunos que vão se transformar em residentes ocorrerão. O Programa Nacional de Residência Médica dos Estados Unidos já validou a importância desse impacto e sistematicamente tem produzido sugestões de como construir as novas oportunidades de aprendizagem para o ano de 2021. No Brasil, no estado de São Paulo, isso não foi diferente. Desde sempre que a gente tem tentado equilibrar aquilo que existe entre o residente e a Coreme. Este equilíbrio entre essas duas interfaces sempre foram fundamentais, tanto na estadual quanto na nacional de residência médica. Sempre pensando como foco a qualidade da assistência e a formação do nosso residente. Então, quais foram os passos que a Estadual de São Paulo deu para desenvolver e para discutir sobre esse impacto? O primeiro passo feito foi um Google Forms em que as Coremes responderam. As Coremes do estado de São Paulo que responderam esse Google Forms foram 104. Entre elas, 52 instituições foram consideradas pequenas Coremes, ou seja, aquelas Coremes que têm até 5 programas de residência. Depois disso, tivemos 39 instituições médias que responderam ao Google Forms, que são Coremes com até 20 programas. Depois, 7 grandes instituições e 6 mega instituições. Esse Google Forms, onde houve a resposta de 104 Coremes, representam 11.619 residentes do estado de São Paulo. E o que a gente tem como resposta mais importante desse Google Forms? Que 81,31% dos residentes foram deslocados dos seus programas de origem para o atendimento ao Covid-19. Num segundo momento, a Serem São Paulo desenvolveu um outro Google Forms, que foi o Google Forms respondido pelos residentes, onde a gente obteve 6.397 respostas. E a principal resposta foi: sua formação foi afetada pela pandemia? Em 57% das vezes os residentes responderam que sim. E 36% dos residentes responderam que enxergam a necessidade de reposição do conteúdo programático. Os outros passos dados pela Serem São Paulo foram reuniões semanais da força-tarefa envolvida neste projeto que vamos apresentar para vocês, plenárias da Estadual de Residência Médica mais do que uma vez por mês e análise das notas técnicas descritas pela Comissão Nacional. Então, o que a Serem São Paulo demonstrou foi que o que a gente tem observado nas notícias, que a situação pior do ponto de vista epidemiológico aconteceu na capital e que o declínio é visível na capital, diferentemente do que a gente vê no interior, onde há uma curva ascendente do ponto de vista epidemiológico. O quarto passo foi o seguinte: frente a toda essa situação, sabendo que esse impacto aconteceu, a Serem São Paulo produziu e sugeriu um estudo que tinha a intenção de validar instrumentos que pudessem medir este impacto
e desenvolver um score que pudesse mensurar claramente esse impacto. Quais eram as premissas desses instrumentos? Em primeiro lugar, nós sempre pensamos na qualidade da formação do médico residente e as premissas eram se basear nas normas da Comissão Nacional de Residência Médica, na metodologia das atividades profissionais confiáveis e que pudesse medir o impacto da pandemia. Mas o que são atividades profissionais confiáveis? Se nós formos discutir sobre esse assunto, talvez a gente precisasse um congresso inteiro de educação médica só para falar de atividade profissional confiável, que é apelidada de APC. Então nós vamos resumir dizendo para os senhores que são práticas profissionais que devem ser desenvolvidas no dia a dia do exercício profissional, ou seja, nos cenários de prática, sob supervisão direta do professor e em consonância com as relações de produção do cuidado. O que significa isso? É a relação de aprendizagem entre o supervisor e o aluno de medicina ou o residente. Aquilo que acontece no dia a dia na formação do residente, desde que a gente se conhece como preceptor. E duas premissas muito importantes acontecem nessa situação. Há que se desenvolver a confiança no supervisor e no feedback que ele vai passar para o residente, para que aquele residente evolua nas atividades profissionais confiáveis e atinja a competência necessária para a sua formação. É também muito importante esclarecer que uma atividade profissional confiável, ela é feita no mesmo cenário para os diferentes níveis de aprendizagem. Mas eu não posso exigir que um aluno que está na fase pré-clínica do 1º ao 4º ano tenha o mesmo nível de atividade, de capacidade desenvolvida que um residente. Então, o mais importante quando você utiliza uma atividade profissional confiável como uma metodologia de avaliação é saber exatamente dentro daquele cenário o que você entende que o aluno até o 4º ano tenha que aprender, o que o aluno do internato tenha que desenvolver e o que o residente tenha que desenvolver. Do ponto de vista prático, vamos imaginar a seguinte questão. Um residente de cirurgia geral do 1º ano, nós imaginamos que ele tenha que ao final dos 12 primeiros meses da sua residência, realizar uma herniorrafia inguinal corretamente. Uma herniorrafia inguinal simples, não muito complicada, mas que ele tenha a capacidade de realizar essa cirurgia. Isto é uma atividade profissional confiável para o R1. Se eu estivesse observando essa mesma APC no mesmo cenário de prática para o aluno do 6º ano, o que eu imaginaria? Que ele teria que ter a capacidade de fazer uma anamnese, fazer a hipótese diagnóstica da hérnia, o exame físico da hérnia e coparticipar desta cirurgia. Mas ele não teria capacidade de fazê-la. Mas quem sabe poderia dar os pontos ao final do procedimento. Então a gente tem que entender enquanto preceptor que nós não estamos falando de uma coisa que não existe. É daquilo que a gente fez a vida inteira enquanto professores de medicina, enquanto formadores de residência médica. Nós sempre pensamos nos cenários, o que aquele residente precisava aprender. Então como é que a gente vai aplicar? Como é que a gente aplicou na nossa Coreme esses instrumentos para obter os resultados que nós vamos mostrar a seguir para os senhores? O primeiro instrumento foi esse instrumento. Ele é um instrumento que foi aplicado, que tinha a intenção de avaliar o residente em atividades profissionais confiáveis, e ele tem que ser aplicado com o residente e o supervisor de área. Então, eram 10 itens sendo avaliados. Preenchimento de prontuário e elaboração de documentos, realização de hipóteses diagnósticas, orientações fornecidas ao paciente, utilização de termos técnicos científicos, capacidade de desenvolver discussões orientadas e pertinentes do ponto de vista reflexivo, capacidade de liberar uma visita beira-leito de uma equipe multiprofissional, definir prioridades, responder a situações inesperadas e desempenhar um procedimento de baixa complexidade ou de maior complexidade. Bom,
Então, o que a gente construiu nesse instrumento é tentar nortear o supervisor e o professor que fez isso a vida inteira do ponto de vista de matriz de competências, mas que não utilizavam um instrumento de avaliação. Em termos de nível de APC, o que é o nível de APC 1? É aquele em que não há permissão para o indivíduo praticar aquela atividade. No nível 2 é permitido que ele pratique somente com supervisão proativa do supervisor. No nível 3, a atividade vai ser praticada com uma supervisão reativa. No nível 4, esse residente ou esse aluno pode praticar APC sem supervisão. E no nível 5, o residente pode supervisionar um residente de menor ano ou um aluno de medicina. O instrumento seguinte foi um instrumento que também foi aplicado em conjunto entre o supervisor e o residente, baseado nas normas da Comissão Nacional de Residência Médica, do impacto da pandemia e das APCs. Então, em primeiro lugar, você tem que aplicar um instrumento das APCs e em seguida você vai aplicar este instrumento. A primeira pergunta deste instrumento é a seguinte: os estágios obrigatórios, de acordo da Comissão Nacional de Residência Médica, foram atendidos? A primeira possibilidade de resposta: sim, o residente cumpriu 100% da carga horária de estágios obrigatórios, marca 0 ponto. Se o residente cumpriu mais do que 75% dos estágios obrigatórios, marca 10 pontos. Se ele cumpriu menos do que 75%, marca 20 pontos. A mesma metodologia para o segundo item, que são os estágios opcionais, o terceiro item para o número de cirurgias realizadas e para o levantamento dessas cirurgias, e o terceiro item você vai precisar pegar o primeiro instrumento que você aplicou e medir. A maioria das APCs desse residente esteve entre 4 e 5, ele marca 0 pontos. A maioria das APCs esteve entre 3 e 4, marca 5 pontos. A maioria das APCs esteve entre 1 e 2, marca 10 pontos. Percebam que nesta metodologia, conforme a discussão dessa força-tarefa, nós pontuamos duplamente, houve um valor duplicado para a avaliação dada para as atividades profissionais confiáveis. Na sequência, você vai pegar as informações de todos os seus residentes relacionados a seu programa e vai discutir com o coordenador da residência médica e vai responder as perguntas que estão também no instrumento. A primeira pergunta: houve necessidade de remanejamento dos residentes durante a pandemia? Sim. Se sim, marca 20 pontos. Esse remanejamento aconteceu por quantos meses? Quanto maior o número de meses, maior a pontuação. O número de horas que esse residente foi deslocado por semana para o atendimento COVID. Quanto maior o número de horas, maior a pontuação. E na sequência, as mesmas perguntas do instrumento anterior. Só que aqui você precisa juntar a resposta que você obteve em todos os seus residentes e fazer uma média do seu programa, para que você tenha o somatório de pontos. Qual foi a hipótese diagnóstica desse grupo de pesquisa? A hipótese foi que, se o residente não tivesse sofrido nenhum impacto, esse programa marcaria 0 pontos. Se o programa fosse um programa de cirurgia e tivesse muito impacto, o máximo de pontuação seriam 100 pontos. Num programa de clínica médica com muito impacto, o máximo de pontuação seria 80 pontos. E o que nós imaginávamos é que o score mínimo seria 60 pontos, imaginando que aqueles indivíduos onde o score fosse maior que 60 teriam necessidade de reposição de carga horária para obter as competências necessárias para atender as matrizes de competência conforme a Comissão Nacional de Residência Médica. E que abaixo de 60 pontos, a Coreme, junto com seus supervisores e residentes, poderia decidir se esse residente precisa repor ou não. O primeiro instrumento validado foi o instrumento das APCs. Ele já foi enviado para a Revista Brasileira de Educação Médica e está em fase de análise
pela revista para publicação. Quais foram os resultados? A primeira pergunta era sobre as perguntas utilizadas no instrumento, se o residente e o supervisor entendiam que eram perguntas imprescindíveis na letra I, necessária N ou recomendável. O que observamos? Que 85,34% das respostas, os residentes e seus supervisores entenderam que essas perguntas são imprescindíveis ou necessárias. Chama a atenção ao item 6, que era relacionado à capacidade de liderar uma visita multiprofissional. Observa-se que somente 23% das respostas disseram que era imprescindível, aumentando o índice de recomendável. Talvez isso seja explicado pela dificuldade que os serviços têm no desenvolvimento de atividades interdisciplinares. No próximo item, quando esse instrumento foi aplicado, o que se percebeu foi que em 38,4% das respostas, os residentes tinham APC de até nível 3. O que significa isso? Que esses residentes ainda precisam de supervisão para conseguir atender aquela atividade profissional que estava sendo avaliada. E quando se separou as respostas de níveis de APC por ano de residência, nós observamos que o maior impacto foi nos residentes de primeiro ano, porque eles iniciaram sua residência em março e a pandemia começou em março, 64%, e nos residentes de quarto e quinto ano, que são aqueles residentes que são mais relacionados aos programas de subespecialidade cirúrgica, mostrando a dificuldade na realização dessas cirurgias. Quando se compara as atividades, a nota das APCs, comparando os programas das áreas de cirurgia, de clínica médica e de ginecologia, se percebe claramente com P significativo que os programas mais impactados pela pandemia são os programas das áreas cirúrgicas. O segundo instrumento, que veio na sequência então do instrumento da APC, era um instrumento que tinha intenção de mensurar o impacto da pandemia na formação do médico residente e da validação do score. A mesma metodologia foi aplicada, então nós perguntávamos se esses itens eram considerados imprescindíveis, necessários ou recomendáveis. Tanto nas áreas cirúrgicas quanto nas áreas clínicas, observa-se que mais de 80% das respostas entendem que esses itens são imprescindíveis ou necessários. E a pontuação obtida pelos programas, a média da pontuação nas áreas cirúrgicas foi 66,3 e das áreas clínicas 35,8, com P significativo, mostrando claramente que o impacto da pandemia do Covid-19 foi muito maior nas áreas cirúrgicas. Quanto ao score mínimo de 60, que esse grupo de estudo tinha identificado como o score de nota de corte, nós observamos que houve uma concordância na maioria dos programas. O único que houve discordância foi o programa de urologia. Então, score maior do que 60, programas que a Coreme do Hospital Guilherme Álvaro acredita que necessitariam de reposição de carga horária para o atingimento das habilidades necessárias das matrizes de competência. Nos programas de score menor que 60, o que se sugeriria pelo projeto de pesquisa é que deveria haver uma reunião entre os supervisores de Coreme e a Coreme para validar o término da residência desse residente em fevereiro de 2021. Então, o score teve concordância em 93% das vezes, a única exceção foi o programa de urologia. A gente acredita que possa haver um viés de seleção por não conhecimento ainda por completo do instrumento. As conclusões desse grupo de estudo em relação a esses dois estudos são
que esses instrumentos de avaliação baseados nos padrões de APC e das normas da Comissão Nacional de Residência Médica se mostraram eficazes em identificar as áreas do conhecimento, seus níveis de complexidade e o prejuízo sofrido pelos residentes frente à pandemia do Covid-19. E que este pode ser considerado como um primeiro passo para o aprimoramento de intervenções educacionais nos programas de residência do Estado de São Paulo e do Brasil. Que o score proposto foi validado e pode servir como uma ferramenta norteadora para a tomada de decisão das Coremes, não só do Estado de São Paulo, como do Brasil como um todo. É importante lembrar que uma das grandes forças que a Comissão Nacional de Residência Médica sempre deu é a possibilidade de autonomia de decisão das Coremes frente aos seus programas de residência médica, desde que observando as normas da Comissão Nacional de Residência Médica. E claramente o que foi observado em todos os serviços ao longo desse período e que a gente ainda vai observar nos próximos meses, é que em meio a essa situação de emergência de saúde pública, os desafios podem sim ser transformados em oportunidades. O quinto passo que a Serem São Paulo está dando é a produção dessa videoaula com a intenção de divulgar esses instrumentos, a metodologia de aplicação, para que possa ser utilizado nas Coremes e nas Serems do Brasil como um todo. O grupo da Força Tarefa Serem São Paulo, que validou esses estudos, que produziu e nos ajudou nessa construção, foi o professor Kimura, Dr. Paulo Fernando, doutora Cida lá de Santos, doutor Adriano do ABC, doutor Marcos Caseiro também da faculdade lá de Santos, professora Cláudia e doutora Luciana da Santa Casa de São Paulo. Gostaríamos de finalizar dizendo que não é o diploma médico, mas a qualidade humana o decisivo, que a gente acredita que precisamos continuar buscando a qualidade da formação do residente no Estado de São Paulo e no Brasil como uma das maiores armas para melhorar a assistência em saúde do nosso país. Muito obrigada.